10 fatos inacreditáveis que você nunca ouviu antes. O mundo está cheio de curiosidades tão fora do comum que parecem coisa de filme. De fenômenos bizarros da natureza a esquisitices sobre o corpo humano, o planeta que habitamos é um palco de maravilhas que desafiam a nossa compreensão. E hoje, vamos embarcar em uma expedição para desvendar 10 desses mistérios. Preparem o seu café, o seu suco de maracujá, porque vocês vão pirar com esses fatos que vão virar o seu mundo de cabeça para baixo e mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Cada um desses fatos é uma janelinha para o desconhecido. Um lembrete de que ainda estamos longe de saber tudo sobre o nosso planeta e o universo que a gente vive. Uma caminhada na floresta, quem não gosta, não é mesmo? O canto dos passarinhos, o farfalhar das folhas dançando com o vento, o zumbido dos insetos, tudo música para os nossos ouvidos. Mas, e se eu te contar que as plantas também podem estar batendo um papo? Em um estudo recente, cientistas descobriram que algumas plantas emitem sons em frequências que não conseguimos captar. Esses sons parecem estalos ou cliques e só dá para ouvir com aparelhos superpotentes. O mundo natural é muito mais complexo e conectado do que a gente imagina. A água, essa belezinha essencial para a vida, está cheia de segredos. Um deles, que parece até pegadinha, intriga os cientistas há anos: o efeito Mpemba. Imagina só, 2 panelas com água, uma pelando de quente e a outra gelada, as duas no congelador, juntinhas. Qual você acha que congela primeiro? A fria, né? Mas em algumas situações a água quente congela mais rápido, desafiando a física como a gente conhece. Várias teorias tentam explicar esse efeito Mpemba, como a diferença nas correntes de convecção, a influência dos gases que ficam dissolvidos na água e até a formação de diferentes tipos de gelo. Apesar de ainda não termos uma resposta definitiva, o efeito Mpemba é um lembrete de que a natureza é cheia de surpresas, desafiando nossas ideias e nos motivando a buscar mais conhecimento. No coração do Irã, em meio ao calor de fritar ovo do deserto de Lud, um segredo incrível está escondido. Debaixo da areia, a centenas de metros de profundidade, existe um mar subterrâneo de água salgada. A presença desse mar subterrâneo é um mistério geológico. Acredita-se que ele seja um pedacinho de um mar antigo que existiu há milhões de anos, quando a região era coberta de água. Com o tempo, a água evaporou, deixando para trás uma camada de sal e sedimentos que cobriu o mar subterrâneo, isolando-o do mundo lá fora. A descoberta de micro-organismos extremófilos em outros lugares parecidos sugere que esse mar subterrâneo pode ser lar de formas de vida únicas, que se adaptaram às condições extremas de salinidade e escuridão. Perdida no meio do nada, no Oceano Atlântico Sul, a Ilha Bouvet surge das águas geladas como um enigma. Considerada essa ilha mais isolada do mundo, a Ilha Bouvet é um paraíso para os animais, com suas colônias de pinguins, focas e aves marinhas. Mas por trás dessa beleza toda, tem um mistério que deixa exploradores e cientistas de cabelo em pé há décadas: o mistério do barco fantasma. Em 1964, um barco salva-vidas foi encontrado abandonado em uma das praias da ilha. Intacto, mas sem ninguém a bordo, o barco parecia ter brotado do além. Sem nenhuma pista, o mistério do barco fantasma da Ilha Bouvet continua sem solução, alimentando a imaginação e desafiando a nossa compreensão sobre os limites da realidade. Os oceanos, os pulmões do nosso planetinha azul, estão enfrentando uma ameaça silenciosa e invisível: a falta de ar. Esse problema, conhecido como desoxigenação, acontece quando a quantidade de oxigênio na água diminui, ficando insuficiente para a galera marinha respirar. As causas da desoxigenação são várias e complexas, mas a principal é o aquecimento global. Com o aumento da temperatura da água, a quantidade de oxigênio que ela consegue reter diminui. Além disso, o excesso de nutrientes da agricultura e do esgoto causa o crescimento exagerado de algas, que consomem muito oxigênio quando se decompõem. A desoxigenação é um problemão para os ecossistemas marinhos. Peixes, crustáceos, moluscos e outras criaturas marinhas precisam de oxigênio para respirar. Proteger os oceanos e combater a desoxigenação é urgente,
e exige que governos, empresas e a galera em geral se unam para mudar essa situação. Nas profundezas da Roménia, escondida sob um véu de mistério, está a Caverna Móvil, um portal para um mundo bizarro e inexplorado. Isolada do mundo exterior por mais de 5 milhões de anos, a Caverna Móvil abriga um ecossistema único, com criaturas que evoluíram completamente isoladas. A atmosfera da caverna é tóxica para nós, com altos níveis de dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. Mas, mesmo nesse ambiente nada convidativo, a vida deu um jeito de prosperar. Dentro da Caverna Móvil, os cientistas encontraram mais de 50 espécies de invertebrados, a maioria delas endêmicas, ou seja, só existem ali. Aranhas, escorpiões, centopeias e outras criaturas se adaptaram à vida na escuridão total, desenvolvendo características únicas, como a falta de pigmentação e sentidos superapurados. A Caverna Móvil é um exemplo incrível da capacidade da vida de se adaptar e prosperar em qualquer lugar, mesmo nos mais improváveis. No meio do deserto da Namíbia, um espetáculo bizarro acontece. Milhares de círculos, sem nada dentro, perfeitamente desenhados, se espalham pela paisagem. Esses círculos misteriosos, os círculos de fadas, intrigam cientistas há muito tempo. Com diâmetros de 2 a 15 metros, são como carecas no meio da vegetação. Uma teoria é que são formados por cupins de areia que comem as raízes das plantas. Seja qual for a explicação, os círculos de fadas da Namíbia continuam sendo um dos maiores enigmas da natureza. O cosmos manda mensagens codificadas em ondas de rádio, raios gama e partículas cósmicas. Entre esses sinais, os Fast Radio Bursts, FRBs, são os mais misteriosos. Pulsos de rádio superbrilhantes e rápidos de galáxias distantes, detectados em 2007, liberam mais energia que o Sol em um dia. A origem dos FRBs é um mistério, mas pode ser de eventos cataclísmicos, como colisão de estrelas de nêutrons ou atividade extraterrestre. Astrônomos buscam captar esses sinais para entender o universo. No Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes e inóspitos do planeta, um mistério geológico deixa os cientistas de cabelo em pé há décadas. Pedras que parecem ter vida própria, deixando rastros misteriosos no chão seco de um lago chamado Racetrack Playa. As pedras deslizantes do Vale da Morte desafiam a lógica e a gravidade, movendo-se por longas distâncias em linha reta ou fazendo curvas sem ninguém tocar nelas. Por muito tempo, a explicação para esse fenômeno foi um mistério, gerando várias teorias, desde ventos superfortes até campos magnéticos. Mas, em 2014, os cientistas finalmente desvendaram o mistério das pedras que andam sozinhas. Usando câmeras e estações meteorológicas, eles descobriram que a combinação de chuva, gelo e vento é a responsável pelo movimento das pedras. Durante o inverno, a chuva forma uma película de água sobre o chão seco do lago. Quando o sol aparece e o gelo começa a derreter, o vento empurra as placas de gelo, que por sua vez empurram as pedras, deixando rastros no chão molhado. A Lua, nossa companheira de sempre, pode não estar sozinha lá em cima. Astrônomos descobriram um objeto misterioso chamado 469219 Kamoa-Lewa, que parece estar dançando um tango gravitacional com a Terra, agindo como uma espécie de lua, só que menor. Descoberto em 2016, Kamoa-Lewa é um asteroide pequeno, com cerca de 50 metros de diâmetro, que gira em torno do Sol em uma trajetória muito parecida com a da Terra. Mas a órbita de Kamoa-Lewa é um pouco inclinada e alongada, o que faz com que ele se aproxime e se afaste da Terra ao longo de sua órbita. Os astrônomos acreditam que Kamoa-Lewa está preso em uma espécie de dança gravitacional com a Terra, o que significa que ele leva o mesmo tempo para dar uma volta ao redor do Sol que a Terra. A descoberta de Kamoa-Lewa mostra que o Sistema Solar ainda está cheio de surpresas e que novas descobertas podem mudar tudo o que sabemos sobre a dança dos planetas. E assim termina a nossa jornada, dos sussurros das plantas até os sinais misteriosos vindos do espaço sideral.
exploramos as maravilhas escondidas e os enigmas que tornam o nosso planeta e o cosmos tão extraordinários. Mas a aventura não termina aqui. A cada descoberta, novas perguntas surgem, nos levando a explorar, a desafiar os limites do conhecimento e a desvendar os mistérios que nos cercam. Continuem curiosos, continuem explorando e nunca deixem de se maravilhar com as infinitas surpresas do nosso planeta e do universo ao nosso redor.